Eu quero ler com você nessa noite, de novo a palavra que está lá no livro de João. Nós vamos ler o capítulo 9 de João, nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 7. Estamos ainda nessa palavra. Não teve como terminar essa palavra semana passada, mas eu acredito que Deus tem um plano dentro dessa palavra para cada um de nós. Deus ainda não terminou de dizer e de falar conosco, de mover o nosso coração com essa palavra que Ele quer mover ainda nessa noite. Então nós estamos com o título da palavra, O Poder de uma Visão, parte 4. Semana passada foi a parte 3, é claro, e hoje é o Poder de uma Visão, parte 4. Então nós vamos ler no livro de João, capítulo 9, o versículo 1 até o versículo 7. Abra bem seu coração e absorva bem. Queira que essa palavra entre aí no seu coração e fique impregnada em você, em nome de Jesus. Diz assim o texto: Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? E Jesus respondeu para os seus discípulos: Ele é cego, sim, não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. Esse homem é cego para que o poder de Deus se mostre na vida dele. Deixa eu pular para nós continuarmos. Precisamos trabalhar enquanto é dia, Jesus falando para os discípulos, para fazer as obras daquele que me enviou. Pois está chegando a noite, quando ninguém mais pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: Vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Esse nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Aleluia! Louvado seja o Senhor pela tua palavra. E a nossa oração, Deus, é que a palavra do Senhor possa impactar o nosso coração e que, em nome de Jesus, todas as pessoas que ouvirem essa palavra queiram de fato ser praticante dela, para que essa palavra tenha validade nas nossas vidas, em nome de Jesus. Queridos, eu acredito que a maior busca da vida do ser humano, a maior busca da vida de todas as pessoas nesse planeta, tanto homens quanto mulheres, jovens, crianças, eu acredito que a maior busca que nós deveríamos ter é descobrir qual é o propósito das nossas vidas. Isso deveria ser ensinado nas igrejas, ser pregado nos púlpitos. Isso deveria ser ensinado nas escolas, as matérias principais, tanto nas escolas quanto nas faculdades. Eu acredito que uma pessoa não deveria se formar se essa não fosse a matéria principal a ser abordada nas escolas. Eu acredito que as revistas, os jornais, os noticiários de televisão deveriam noticiar, deveriam ensinar as pessoas a respeito dessa busca pelo seu propósito de vida. Quando nós entendermos, quando eu e você entendermos a importância que é o propósito na nossa vida, nós vamos procurar, nós vamos buscar esse propósito como quem busca um tesouro que está escondido, mas que precisa ser encontrado. Quando nós entendermos a importância, o valor que tem esse propósito, a descoberta desse propósito em nós, nós vamos fazer qualquer coisa para descobrirmos esse propósito. Porque quando nós descobrirmos, quando você descobre o propósito da sua vida, então você tem um alvo para você seguir. O nosso propósito, ele nos aponta justamente em direção a esse alvo. O nosso propósito nos faz acreditar nesse alvo. Mas para isso nós precisamos primeiro descobrir qual o propósito da nossa vida. O nosso propósito nos leva a caminhar em direção ao nosso alvo de vida, sem que nós nos desviemos do caminho. E quando eu friso para você, quando eu falo para você a respeito de propósito, eu estou falando também da visão de Deus. Eu estou falando dessa visão de Deus
que é inserida no seu coração. Porque enquanto a visão de Deus não for inserida no seu coração, não for colocada dentro de você, enquanto isso não acontecer, você não vai dar a importância que você precisa dar ao seu propósito de vida. Quando Jesus, o nosso maior exemplo, quando Jesus veio ao mundo, ele já veio sabendo qual era o propósito. Jesus já sabia por que ele viria ao mundo, ele sabia o que ele tinha que fazer nesse mundo, ele já sabia qual era o propósito da sua vida. Jesus tinha um alvo. Jesus caminhou em direção a esse alvo no tempo que ele viveu nessa terra. Jesus caminhou em direção a esse propósito que o levou ao alvo da sua vida. E esse propósito fez com que Jesus acertasse o alvo. Mas qual foi o alvo de Jesus? Qual foi o propósito de Jesus aqui nessa terra? A salvação de todo aquele que crê. Agora, sabe o que me deixa intrigada? É quando eu me deparo com pessoas essas pessoas que viveram toda a sua vida, trabalharam, sonharam e até de uma certa forma usufruíram ou têm usufruído de alguns sonhos realizados. Mas quando essa pessoa para olhar para trás, ela vê que ela poderia ter vivido uma vida completamente diferente. Então essas pessoas, quando olham para a sua vida, quando fazem um introspecto da sua vida, elas param assim, meu Deus, está faltando alguma coisa. Então elas começam a se sentir vazias. Elas começam, mesmo depois de tantas conquistas, elas começam a se sentir frustradas. Sabe por quê? Porque não conseguiram, em uma vida inteira, descobrir qual era o seu maior propósito, qual era o propósito da sua vida. Vivem tantas coisas, buscam tantas coisas, tanto na vida secular, na sua vida natural, quanto na sua vida espiritual, mas elas vivem tantas coisas, tantas conquistas, mas continuam frustradas e vazias, porque ainda não descobriram qual é o seu propósito. Propósito é tudo aquilo que dá sentido à nossa vida. Tudo que você olha para você e fala, meu Deus, que maravilha, que tremendo isso. A minha vida tem sentido. Eu estou vivendo uma vida com sentido. Então você está vivendo uma vida com propósitos. Agora, se você vive uma vida sem propósitos, então você está vivendo uma vida sem sentido. Para pensar. Se você tem vivido até agora e você tem pensado assim, meu Deus, não tem sentido a minha vida, não tem sentido as conquistas que eu tive, porque eu ainda continuo vazio, eu continuo frustrado. Então você precisa, queridos, descobrir qual é o propósito da sua vida ainda. Não dê continuidade antes dessa busca que é tão importante, tão valiosa para nós. O maior propósito, o maior sentido da vida do ser humano, e esse é um propósito de Deus para nós, é a visão de Deus para nós. Mesmo com todas as conquistas, é claro, eu não estou dizendo que você só tem que conquistar o reino espiritual, não. Primeiro você conquista o reino espiritual e depois as coisas nessa terra são acrescentadas a você. Mas o nosso maior propósito, o maior sentido da nossa vida deveria ser manifestar as obras de Deus. Foi isso que Jesus estava ensinando para aqueles discípulos, quando eles se depararam com esse homem cego do livro de João, no capítulo 9. Jesus estava ensinando que aquele homem nasceu desse jeito, não porque ele pecou, porque os seus pais pecaram. Os judeus, eles tinham um entendimento a respeito do pecado e da consequência na vida dos pais passava para os filhos. E Jesus estava ensinando que eles não pecaram, mas esse homem nasceu cego, ele nasceu com essa deficiência física, porque ele tinha que manifestar a obra de Deus na sua vida. E nesse tempo nós não estamos falando só da cegueira física, nós temos falado também da cegueira espiritual. Nós nascemos cegos para o nosso propósito, mas nós não podemos permanecer cegos para aquilo que Deus tem para nós. Jesus estava dizendo para os discípulos aqui, diante daquele cego, isso aconteceu, olha a lição, isso aconteceu para se fazer visível o resultado da ação de Deus na vida
desse homem. E o resultado da ação de Deus na vida desse homem não foi só um milagre de torná-lo, de fazer com que ele enxergasse de novo. O maior resultado da ação da vida daquele homem foi transformar a vida dele. Porque ele não ganhou só a sua vista comum, a sua vista natural. Jesus fez muito mais por aquele cego do que nós podemos imaginar. Então nós precisamos buscar o nosso propósito. Qual é o meu propósito? Eu preciso manifestar as obras de Deus na minha vida. Quando eu manifesto as obras de Deus na minha vida, quando eu manifesto o testemunho de Deus na minha vida, quando eu manifesto o poder de Deus na minha vida, queridos, as pessoas vão querer vir até Deus por minha causa, por causa da presença dEle, por causa da unção dEle, por causa do poder dEle, por causa da palavra dEle, que também tirou toda a minha cegueira espiritual, porque Jesus fez algo em mim. Então eu preciso manifestar as obras de Deus, eu preciso tornar visível aquilo que Deus é capaz de fazer na vida do ser humano. Hoje está muito difícil pregar a palavra. Hoje em dia, se nós já sentimos um peso por trazer a palavra de Deus, hoje muito mais. As pessoas têm ficado endurecidas, o coração das pessoas tem estado endurecido. Eu não estou falando só do não cristão. Eu estou falando de pessoas que estão dentro da igreja. E eu já falei isso, eu vou dizer de novo, tem pessoas que parece que a palavra bate e volta, bate, cai no chão, não resolve nada. O máximo que ela permanece é até na segunda, ou até na terça, ou até na quarta, ou até a outra semana. Mas e aí? Não tem resultado visível do poder de Deus na vida das pessoas. E eu fico triste por dizer e por pensar e por orar e falar, Senhor, que o Senhor possa validar a nossa palavra como o Senhor fez com seus discípulos. Quando o Senhor disse para os discípulos pregar a tua palavra, sair de 2 em 2 pregando a palavra. Mas Jesus disse que também ministraria milagres através da palavra de Deus. Por quê? Para validar essa palavra, para que as pessoas acreditassem. Então, se hoje uma palavra está sendo ministrada, simplesmente você ora, Senhor, me cura. Senhor, me prospera. Senhor, salva o meu marido. E se Deus não faz, porque ainda não é um tempo de Deus para que aconteça na sua vida ou na sua casa, ainda não é, mas eu acredito no poder de Deus, eu acredito na unção, eu acredito nos milagres do Senhor, claro que eu acredito. Mas as pessoas estão endurecidas porque se Deus não faz, elas não creem na palavra de Deus. Então eu estou dizendo no geral. E eu estava orando esses dias e eu pude falar no período de oração, Deus precisa nos usar com milagres, porque as pessoas estão como, infelizmente, eu não estou generalizando, mas a grande maioria está vivendo como os fariseus. Senhor, mostra-nos um sinal. E Jesus continua dizendo, nenhum sinal vos será dado. Quantos sinais já foram mostrados e as pessoas ainda estão com o coração duro, vivendo uma vida de pecado? Como? Os menores, aparentemente os menores pecados, que têm enraizado no seu coração, que têm enraizado no coração das pessoas. Eu não preciso aqui listar pecados, porque o Espírito Santo já faz isso. Mas sabe qual é o problema? É que as pessoas não querem dar ouvidos nem ao Espírito Santo de Deus. Não querem parar para ouvir aquilo que o Espírito Santo está falando. Está direcionando para um conserto, para uma mudança, para uma transformação. Sabe por quê? Porque isso implica em abrir mão de algumas coisas. Isso implica em reconhecer o nosso erro. Reconhecer diante de Deus que nós fizemos tantas coisas erradas. Como agora que eu vou mudar isso? Como agora que eu vou dizer para as pessoas que eu preciso mudar isso? Mas não diga para ninguém. Fala com Deus. Fala com o Senhor. Não espere que Deus faça um milagre para que você acredite. Outro milagre. Não espere um sinal de Deus para que você acredite naquilo que Deus é capaz de fazer. Não espere os céus se abrirem e um milagre tremendo acontecer na sua vida, mais do que o Senhor fez através do sacrifício de Jesus. Não espere para você mudar de vida. Não espere. O Espírito Santo tem falado no coração de muitas pessoas
porque tem pecados recorrentes acontecendo. E são esses pecados recorrentes, são as mínimas coisas que nós pensamos que são mínimas e que não são, é que tem enraizado o coração das pessoas. E essa raiz sufoca a palavra de Deus. Mesmo que o Senhor venha, mesmo que o Senhor faça o milagre que as pessoas estão esperando, ou a cura, ou a restauração, ou a libertação, ou a prosperidade, mesmo que Jesus faça isso, o coração do ser humano está endurecido demais, para acreditar que é Jesus que está fazendo. Sabia que tem pessoas que Jesus faz milagre e ela acredita que é a sua própria força? Tamanho o endurecimento do coração. É triste nós nos depararmos com essa realidade. É triste as pessoas deixarem a vida passar com tantas oportunidades. E deixa eu lembrar você, queridos, nós só temos uma vida para viver. Nós vivemos nessa terra uma única vez. Acabou. Se nós morrermos, só vai depois acontecer o juízo. Acabou, não tem mais jeito para nós. Nós só vamos viver nessa terra uma única vez. Mas a boa notícia é que enquanto nós estivermos vivos, nós temos inúmeras chances. Nós temos inúmeras oportunidades. Então para de errar. Para de continuar errando. Para de errar sempre. Eu sei que eu estou errada, mas olha, isso não justifica com Deus não, porque isso não resolve. Para de errar. Você tem tido oportunidade para acertar, mas continua errando. Eu estou te dando um conselho nessa noite, se você quiser. Para de errar em nome de Jesus. Existe um ditado popular que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. O pior cego é aquele que não quer ver. Quantas pessoas passaram ou ainda passam pelas nossas vidas? Quantas pessoas são muito bem aconselhadas, não só pelos seus líderes espirituais? Quantas pessoas são bem aconselhadas, mas não dão ouvidos aos conselhos? O pior cego é aquele que não quer ver. Quantas pessoas têm a chance de aprender com o erro dos outros, mesmo assim escolhe fazer a mesma coisa e vivem um ciclo vicioso? Sabe por quê? Porque esse conceito, esse ensinamento vai sendo passado para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, para a sua geração, para as pessoas que estão perto de você. Então, se você tem a oportunidade de fazer o certo, faça o certo. Não escolha viver o errado, não escolha fazer as coisas erradas. Você tem sido aconselhado. Se não for por um líder espiritual, se não for pelos seus pais, se não for pela esposa, pelo marido, ou até mesmo por um filho. Esses dias o meu filho estava me dando conselhos. E eu fico tão maravilhada com Deus, como Deus tem usado a vida dele. E eu dou ouvidos aos conselhos dele. Eu fico pesando, Senhor, é assim mesmo? Porque tudo tem coerência com a palavra de Deus. Porque ele busca o Senhor. Eu procuro ouvir. E aquilo que servir para mim, que eu tenho que realmente colocar na minha vida, eu vou colocar. Porque eu quero acertar. Eu não quero errar. Mas se não tem alguém que te aconselhe, a palavra de Deus está aqui para nós. Nos aconselhando. Nós precisamos viver uma vida de acertos. Precisamos parar de errar. Precisamos de viver como cegos. O que tem faltado para as pessoas descobrirem o seu propósito de vida, pessoas que têm andado uma vida errante, que têm conquistado tantas coisas, mas no fundo ainda estão vazias. O que tem faltado para essas pessoas é ter visão, é deixar de ser cega e ter visão. Não a visão humana, porque a nossa visão humana, ela nos limita ao nosso ponto de vista. A minha visão humana pode me limitar de uma certa forma que eu não consigo enxergar que os conselhos estão certos, que Deus está certo e que eu estou errado. Então tem muitas pessoas que estão limitadas na sua visão humana, limitadas no seu ponto de vista.
Lembra dos fariseus? Lembra dos doutores da lei? Eles não reconheceram a divindade de Jesus. Pregavam sobre o Messias, pregavam sobre as leis, pregavam sobre os profetas, tão conhecedores da lei, tão conhecedores da palavra, da Torá. Mas quando Jesus veio, eles não reconheceram a divindade de Jesus, porque eles estavam cegos. Eles tinham seu próprio ponto de vista. Eles estavam limitados à lei, limitados aos profetas. Eles não enxergaram que Jesus veio como Salvador. O Salvador que eles pregavam estava ali na frente deles. Mas eles não reconheceram, não enxergaram isso. Não enxergaram que o Salvador, que Jesus veio em cumprimento da lei que eles acreditavam. Em cumprimento dos profetas e das profecias que foram feitas. Por isso Jesus, no livro de Mateus, no capítulo 9, Jesus diz assim, no versículo 16 e 17. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Versículo 17. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres vão se rebentar e o vinho se perde, e os odres vão ficar estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos, e assim não se perde nem os odres e nem o vinho. Esse texto, que é também encontrado nos outros dois evangelhos, que é o evangelho de Marcos e de Lucas, esse texto ensina que esses religiosos que estavam cegos, eles estavam habituados aos seus velhos conceitos, odres velhos. Eles estavam habituados às suas velhas visões, aos seus velhos pontos de vista. Eles não queriam enxergar. Esses religiosos, eles não davam lugar ao vinho novo do ensinamento de Jesus. E Jesus veio justamente para ministrar o vinho novo na vida das pessoas. Mas esses religiosos, como os odres velhos, estavam enrijecidos demais, duros demais para aceitar o vinho novo de Deus. Eles não aceitavam as palavras que Jesus dizia. Eles confrontavam Jesus. Eles ficavam a todo tempo tentando achar um jeito de pegar Jesus nas suas palavras. Eles não aceitaram porque os seus corações estavam endurecidos demais. Eles estavam cegos, não aceitavam a palavra, não aceitavam nem os milagres tremendos e sobrenaturais que Jesus fazia. Esses odres velhos, eles não podiam suportar o peso da unção e do poder de Deus através da vida de Jesus. Cuidado! Cuidado para você não ter se tornado um odre velho. Cuidado! Cuidado para o seu coração ainda não se tornar um odre velho, a ponto de não poder receber o vinho novo de Deus na sua vida, a ponto de não conseguir enxergar Jesus, a ponto de não conseguir absorver a palavra de Deus e colocar em prática na sua vida. O ponto de vista desses homens, o ponto de vista humano deles, os cegaram quanto às coisas de Deus. O nosso ponto de vista, sem a visão de Deus em nós, nos torna cegos, como esses religiosos. Nos torna cegos quanto ao reino de Deus. Nos torna cegos quanto às coisas espirituais. Nos tornam cegos, o nosso ponto de vista, sem a visão de Deus em nós. Nos torna cegos quanto àquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, quanto ao propósito dele, quanto à palavra dele, quanto ao poder dele. E enquanto o homem viver, enquanto o ser humano viver fundamentado, enraizado só no seu ponto de vista, assim como aqueles religiosos, o ser humano vai errar, e vai errar, e vai continuar errando, achando que está certo. O nosso ponto de vista geralmente nos leva ao extremo, nós nos tornamos extremistas demais. Ou nós somos extremos demais com nós mesmos, cruéis demais, exigentes demais.
tanto com a gente quanto com os outros, porque às vezes nos tornamos extremistas com as pessoas. O nosso ponto de vista pode nos colocar numa posição de estarmos sempre certos e as pessoas sempre erradas. O nosso ponto de vista pode nos tornar extremistas, a ponto de evidenciarmos os nossos defeitos ou evidenciar os defeitos dos outros. Por isso nós precisamos nos enxergar não como nós mesmos, seres humanos, mas como Deus nos enxerga, como Deus nos vê. Então, nosso ponto de vista sem a visão de Deus em nós nos torna extremistas, nos torna cegos. Por outro lado, nós podemos até achar, também no extremo, que somos merecedores, o nosso ponto de vista nos faz merecedores das coisas dos céus. Nos faz achar merecedores, achar que Deus tem que fazer alguma coisa por nós. Senhor, o Senhor tem que fazer, o Senhor tem que fazer os seus milagres, o Senhor tem que agir na minha vida, na minha casa. Então nós começamos a viver dentro de um extremismo, dentro de um achismo. E isso nos leva a um senso de justiça própria. Senhor, mas eu fiz, eu tenho pregado a tua palavra, eu tenho sido uma pessoa boa. Queridos, o nosso ponto de vista nos torna cegos se nós não tivermos a visão de Deus dentro de nós. O que tem faltado para as pessoas descobrirem e viverem o seu propósito é ter a visão de Deus dentro de si mesmas. Precisamos da visão de Deus inserida em nós. E é essa visão de Deus em nós que tira a cegueira do nosso entendimento. É justamente essa visão de Deus que o ser humano precisa, é o que está faltando para nós enxergarmos e descobrirmos o nosso propósito. A visão de Deus me faz ver o que sozinho, humanamente falando, eu não consigo ver. A visão de Deus dentro de mim, ela me fundamenta, ela fundamenta a minha identidade nele. E se na minha identidade eu tenho a marca, se na minha identidade eu tenho em mim impregnado o DNA de Deus, então eu tenho também a visão de Deus. Você entende isso? A visão de Deus precisa estar em mim para eu descobrir o meu propósito, para eu viver o meu propósito. Mas como? O que essa visão vai fazer para mim? Ela vai me fundamentar. Ela vai me firmar de acordo com a palavra de Deus, com os ensinamentos da palavra de Deus. Vai abrir o meu entendimento, eu vou entender essa palavra, eu vou aceitar essa palavra, eu vou praticar essa palavra. Então eu passo a ter uma identidade, uma marca de Deus em mim, o DNA de Deus é inserido na minha vida. E quando eu sei quem eu sou, porque eu tenho a visão de Deus em mim, quando eu sei quem eu sou, eu não negocio mais o meu propósito. Eu passo a viver o meu propósito. Eu passo a perceber o meu propósito. Mas para isso eu preciso primeiro da visão de Deus em mim, porque a visão de Deus dentro do meu coração me leva a não negociar o meu propósito. E ainda mais, quando a visão de Deus, presta atenção nisso, quando a visão de Deus, ela é inserida no seu coração, você não vive mais fundamentado no seu ponto de vista, como aqueles fariseus. Você não vive mais enxergando só na sua ótica humana. Agora a sua visão se abre. Você passa a ser um visionário. Você não vê aquilo só que os seus olhos físicos te mostram. Você vê aquilo que o seu coração está te levando a enxergar por causa da visão de Deus. Então essa visão de Deus me leva a não negociar o meu propósito. E tem mais. A visão de Deus em mim me torna apaixonado pelo propósito de Deus. Eu sou apaixonado pelo propósito, eu sou apaixonada pelo propósito de Deus por causa da visão de Deus em mim. Essa visão abriu o meu entendimento e eu consigo ver agora com clareza as coisas dos céus, o propósito de Deus na minha vida.
E o propósito não abrange só em pregar, em cantar, em ministrar, não. O propósito de Deus, eu disse, primeiro as coisas dos céus, depois tudo mais nos é acrescentado na nossa vida secular, na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas conquistas, nos nossos sonhos, nas nossas emoções. Propósito é o que dá sentido à minha vida. Mas para que eu entenda e viva o propósito de Deus na minha vida, eu preciso da visão de Deus em mim, que abre o meu entendimento. E quando a visão de Deus entra dentro de mim, eu me torno apaixonado pelo propósito de Deus na minha vida. Eu me apaixono pelo propósito, mesmo sem entender esse propósito, por causa da visão de Deus. Eu me apaixono pela ideia. Eu me apaixono por essa visão de Deus dentro de mim. Eu me apaixono por uma causa que não é minha, por causa da visão de Deus. Eu me apaixono pela causa de Deus, porque a visão de Deus está inserida dentro de mim e eu sei quem eu sou e eu não negocio mais o meu propósito, então eu me apaixono pela causa de Deus. Eu me apaixono pelo propósito de Deus. Eu me apaixono pela ideia de Deus. Eu me apaixono pela visão de Deus. Você tem noção do que significa a palavra paixão? Paixão é um sentimento intenso. Eu acredito que você já deva ter vivido uma paixão, mas que você possa agora viver essa paixão tremenda pelo Senhor, pelo plano, pela visão, pelo propósito, pela ideia de Deus. Paixão é um sentimento intenso na vida de alguém. E esse sentimento, ele tem a capacidade de alterar o nosso comportamento. Essa paixão, ela tem a capacidade de alterar o nosso pensamento. O termo paixão também é aplicado para mostrar um grande interesse que a pessoa tem por um ideal ou por uma ideia. Essa pessoa apaixonada, ela demonstra um grande interesse por uma ideia, ou pela ideia de alguém ou pela sua própria ideia, porque está apaixonada por ela. Por isso a Bíblia fala do sacrifício de Jesus, e o sacrifício de Jesus é chamado de paixão de Cristo. Jesus se apaixonou pela visão. Jesus se apaixonou pelo propósito. Jesus se apaixonou pela ideia de Deus Pai. E a ideia de Deus, o propósito de Deus, por isso Jesus veio a essa terra já sabendo do seu propósito, porque ele estava apaixonado pelo propósito, pela visão de Deus que estava dentro dele. A visão de Deus em Jesus nos faz também ficar apaixonados por ele. E essa paixão, ela precisa nos consumir. Pastora, mas eu ainda não estou apaixonada a esse ponto. Queridos, você precisa rever algumas coisas na sua vida. Você precisa se apaixonar pelo Senhor, antes que o seu coração endureça. Você precisa se apaixonar pela causa de Deus, pela causa de Cristo. Você precisa se apaixonar pela visão de Deus. Eu ainda não tenho a visão de Deus porque eu não estou nesse ponto. Ore, busque, que essa palavra abra o seu entendimento e você diga: Senhor, eu não quero mais ser cego espiritualmente. Eu preciso mudar a minha vida. O que eu tenho que fazer? Você sabe. O Espírito Santo já falou ao seu coração. Então essa paixão, ela tem que consumir a nossa vida, ela tem que tomar lugar na nossa vida e não ter mais espaço para mais nada. Essa paixão pela causa de Deus, pela ideia de Deus, pelo propósito de Deus, tem que abrir os nossos olhos e nos fazer entender o privilégio que é morrer por uma causa muito maior do que a nossa. O privilégio de morrer pela causa de Deus. Não foi o que Jesus fez? Jesus morreu pela causa de Deus. Uma causa tremenda, uma causa poderosa demais, que foi o sacrifício da cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. Nós não devemos ter esse desejo de, eu tenho desejo de morrer, pastora, misericórdia.
Quando a visão de Deus entra no nosso coração, nós nos tornamos apaixonados pela causa de Deus, pela ideia de Deus em Cristo. E quando os nossos olhos são abertos, nós passamos a entender o privilégio, que é morrer por essa causa, que é maior do que a nossa causa, do que qualquer causa humana. E eu não falo só morrer fisicamente, de forma literal, como os apóstolos morreram, se entregaram à morte com alegria por causa da causa de Cristo. Mas eu quero dizer, morrer principalmente, precisamos fazer morrer, se estamos apaixonados, precisamos fazer morrer o nosso ego, o nosso orgulho. Quantas pessoas orgulhosas, quantas pessoas egoístas, só querem para si, julgam os outros, apontam o dedo para os outros. Você precisa fazer morrer essas coisas na sua vida. O seu ego, o seu orgulho, a sua vontade própria, o seu achismo, não porque eu acho, não vale o que você acha. Se não tiver de acordo com a palavra de Deus, esquece, não vale. Nós precisamos fazer morrer essas coisas em nós. E nós só conseguimos fazer morrer essas coisas em nós, esses sentimentos ruins, que endurecem o nosso coração, que nos afastam da presença de Deus, quando nós estivermos completamente apaixonados por Cristo. O meu comportamento muda, o meu pensamento muda, porque eu estou apaixonada. Eu estou apaixonado pela causa de Deus através de Jesus Cristo. No livro de Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, o apóstolo Paulo diz: já estou crucificado com Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo: o meu velho homem, que era cego, que me fez perseguir as pessoas, matar os cristãos, prender os cristãos, porque eu estava cego, eu tinha o meu próprio ponto de vista, eu já estou crucificado, eu crucifiquei esse velho homem com Cristo, ou seja, eu não estou mais cego. Porque ele continua dizendo: e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo está dizendo: eu tenho uma nova visão agora. Não é mais a minha vontade que está sendo feita, é a vontade de Deus. Isso é ser apaixonado. E ele continua dizendo no versículo: e a vida que agora eu vivo na carne, porque eu ainda estou na carne, é difícil, sim, é complicado para mim, tem as tentações, tem as provações, mas eu vivo agora na fé do Filho de Deus. Porque eu entendo o apóstolo Paulo dizendo que ele morreu, ele se apaixonou por mim, ele se entregou, ele entregou a sua própria vida em favor da minha e de toda a humanidade. O apóstolo Paulo, ele entendeu o privilégio que foi se sacrificar pela causa de Cristo, pela causa de Deus em Cristo. Ele entendeu. Ele não só entendeu, mas ele deixou registrado isso. O privilégio que foi se sacrificar pela causa de Cristo. Já não vivo mais eu. Eu entendi que eu era cego, eu não sou mais cego. Agora eu estou curado da minha cegueira espiritual. Agora é Cristo quem vive em mim. Eu ando segundo a vontade dele, eu faço aquilo que Deus quer que eu faça. Então o apóstolo Paulo, ele entendeu o privilégio de se sacrificar por uma causa muito maior do que a causa dele. Porque esse propósito de Deus através de Jesus, a visão de Deus através de Jesus, a ideia de Deus através de Jesus, a causa de Deus através de Jesus, tornou o apóstolo Paulo apaixonado por esse ideal, por essa ideia. Tanto que o apóstolo Paulo morreu não só espiritualmente, mas morreu fisicamente em favor dessa causa, desse ideal, dessa visão de Deus que foi colocado dentro dele. Segundo um estudioso, um escritor do século II, Tertuliano, ele falou que o apóstolo Paulo, ele ganhou a sua coroa morrendo como João Batista. E como João Batista morreu? João Batista foi decapitado. Então que você possa entender nessa noite, eu não vou terminar essa palavra, não dá para terminar de novo, para a glória de Deus. Que você possa entender nessa noite que você precisa abrir mão de algumas coisas que têm cegado você espiritualmente. E se você não tem visão espiritual de Deus em você,
Você não consegue ver algumas coisas que têm acontecido na sua vida e que têm te afastado de Deus. E essas coisas vão enraizando, enraizando, você vai errando e errando, e o seu coração vai ficando endurecido quanto à palavra de Deus. Não espere chegar nesse ponto. Quantas pessoas têm abandonado a fé? Quantas pessoas têm se apostatado da fé, porque nos últimos dias a palavra diz que isso vai acontecer. Queria acontecer e está acontecendo. Quantas pessoas estão vivendo um evangelho falso, porque a palavra tem sido ministrada, mas elas fazem o contrário do que a palavra tem ensinado. Então que você possa pontuar a sua vida, que você possa olhar para você mesmo. Olha se você está apaixonado pela causa de Deus. Olha se você não já deixou essa paixão lá atrás há muito tempo, porque você queria ganhar e ganhar, e Deus tem feito algumas coisas, mas você não tem enxergado. Avalie a sua vida, reveja a sua vida, volta, não adianta reconhecer. Eu reconheço mesmo que eu estava errado, eu reconheço mesmo que eu preciso mudar. Reconhecer não leva ninguém para o céu. Você precisa reconhecer e se arrepender daquilo que você tem feito de errado, daquilo que o Senhor tem colocado no seu coração e que você ainda não se colocou para mudar, para ter realmente uma vida transformada pelo poder de Deus através da palavra dele. A palavra de Deus é poderosa por si só. Não espere milagres, não espere que Deus faça um milagre, não espere que Deus responda a sua oração. Eu creio que ele vai responder, que ele pode responder aquilo que está alinhado com a vontade dele. Mas não espere que isso aconteça antes de quebrantar o seu coração, antes de realmente se olhar, se voltar para Deus e dizer: Senhor, eu andei cego até agora, mas eu preciso que o Senhor me cure. Deus, que eu torne a ver. Que você possa dizer, como alguns diziam para Jesus: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Se o Senhor quiser, Jesus vai falar para você: eu quero ser curado. Então ore ao Senhor. Avalie a sua vida. Infelizmente, muitas pessoas que ouvem essa palavra vão continuar da mesma maneira. Mas você que quer mudar, avalie a sua vida. E mude antes que os erros que você tem cometido continuem enraizando no seu coração. Continue endurecendo o seu coração, impedindo que a palavra de Deus entre e frutifique em você. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou orar pela sua vida, eu quero abençoar você. Não é porque você está em casa, eu estou em casa, né? A palavra está sendo ministrada, nós não estamos indo para a igreja, mas Deus não deixou de fazer. Deus não deixou de ser Deus. A palavra de Deus não deixou de ser pregada. Como eu queria, e eu falo com Deus e eu vivo esse conflito: Senhor, eu queria muito pregar uma palavra diferente da que eu tenho pregado. E o meu conselheiro, além do Espírito Santo, o meu filho que falou comigo esses dias: mãe, olha só, e eu não tinha falado isso para ele. A palavra que a senhora tem pregado, que Deus tem dado à senhora, que Deus tem dado ao meu pai, é a verdade. Vocês não podem deixar de falar a verdade para agradar as pessoas. Quantas pessoas pregam prosperidade, pregam cura, que Deus vai fazer, mesmo as pessoas vivendo no erro? Quantas pessoas pregam isso? As igrejas estão lotadas, mãe. Mas a senhora tem que cumprir o seu papel aqui na terra, pregando a verdade de Deus. E sabe o que eu fiz? Eu ouvi o conselho, porque eu não sou autossuficiente. Eu preciso de conselhos. Primeiro o conselho de Deus, o conselho do Espírito de Deus. E eu preciso de conselhos. E o meu filho de 15 anos me aconselhando, eu falei: louvado seja Deus. Se eu estava buscando uma resposta, eis aí a resposta. Então não é aquilo que nós queremos, é o que Deus quer falar conosco. Então só não muda quem não quer mudar. O conselho de Deus está aí para nós. Que você possa realmente aceitar e praticar a palavra da verdade que tem sido ministrada na sua vida. Em nome de Jesus.